Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Química Mais. Eu sou o professor Marcos, junto com vocês novamente. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série de videoaulas a respeito dos cálculos estequiométricos, falando hoje de um tema e de um tópico da estequiometria bastante corriqueiro, que são as reações sucessivas. Então, fica ligado, olho na tela, que a nossa aula já vai começar. Então, meus amigos, o tema de reações sucessivas é um tópico bastante peculiar da estequiometria que vai trazer como tema a contextualização de um processo químico que vai ocorrer, que vai demandar mais de uma reação ou mais de uma etapa para ser desenvolvido. Na maioria dos processos industriais, das reações que ocorrem a nível industrial, por exemplo, é necessário mais de uma etapa, mais de uma reação química para que se chegue às substâncias químicas, aos produtos desejados. Uma comparação bem distante é como se você imaginasse uma série de TV. Uma série de TV ela é uma sequência de vários episódios, em que o início de um episódio vai coincidir com o final do seu anterior. Então, tomando essa ideia aí como base, nas reações sucessivas, didaticamente, nós vamos identificar a parte de reações sucessivas através dessa noção de que a fase, a etapa seguinte, vai sempre ter início aonde a etapa anterior terminou. Olha os exemplos que nós estaremos trazendo aqui. Observa só, estou trazendo aqui duas reações, duas etapas, portanto, que fazem parte de um processo químico qualquer. Observe aqui que a primeira etapa e a segunda etapa, elas têm algo que une elas, vamos dizer assim, que é o produto aqui, se você observar, da primeira reação, que é o óxido de cálcio, CaO, ele estará presente no reagente da segunda. Então, industrialmente falando, ou quimicamente falando, a substância óxido de cálcio ela é produzida num processo químico e logo depois essa substância vai ser consumida estando no reagente. Então, quando nós nos depararmos com esse tipo de problematização das reações sucessivas, nós vamos identificar dessa maneira. A substância que vai fazer com que uma reação seja a sequência da outra vai ser assim. Aonde uma substância química estiver presente, a outra vai estar no seu lado oposto. De maneira mais precisa, uma reação vai continuar a outra se o reagente dela for exatamente o produto da sua anterior, ok? Então, quando nós nos depararmos com essas situações, nós vamos ter que somar essas etapas aqui e determinar o que nós chamamos de equação ou reação global, que é uma reação única que vai representar ou que vai simplificar aquele processo que está acontecendo em mais de uma etapa. Então, matematicamente falando, o óxido de cálcio aqui, que está presente no produto da primeira etapa e no reagente da segunda, observe que eles estão com a mesma quantidade estequiométrica, 1 mol, matematicamente ele será o quê? Cancelado na nossa reação global. De maneira que quando a gente somar as duas reações agora, nós vamos escrever reagentes e produtos somando as substâncias. Quem são as substâncias que sobraram no reagente? É o carbonato de cálcio e o dióxido de enxofre. Então a gente escreve CaCO3 mais SO2, formando aquele produto, formando CO2 e o sulfito de cálcio, o CaSO3. Observa que a substância óxido de cálcio, mais uma vez, que era aquela substância que estava unindo as duas reações, ela não está aparecendo aqui na nossa reação química global. A gente chama esse óxido de cálcio aqui de intermediário da nossa reação química. Então, a partir daqui, montada a reação global, aí o processo estequiométrico ele fica igual ao que nós já vimos em aulas passadas. Interpretação do que ele está dando, do que ele está pedindo, as grandezas corretas na hora de relacionar a proporção estequiométrica. Então, o nosso único trabalho, na verdade, é resumir as etapas de um processo químico em uma única etapa global, ok? Vamos ver mais algum exemplo aqui, ó. Se liga só, eu trouxe 3 exemplos aqui, isso aqui é inclusive uma aplicação bem corriqueira nossa no vestibular e no mundo da ciência, no mundo ambiental, que é o processo de formação de chuva ácida, certo? Aqui eu observo que na primeira etapa eu tenho SO2 no produto e aqui eu tenho SO2 no reagente.
Aqui está em 1 mol, aqui também está em 1 mol. Então, eles podem ser cancelados, ok? Um é formado e o outro é produzido na mesma hora. Então, a substância ela não precisa aparecer na reação global. Ele é um intermediário. Tem alguma outra substância que dê para a gente cancelar aí? Vamos ver, ó. SO3 está no produto da segunda etapa e no reagente da terceira. 1 mol aqui e 1 mol aqui. Então, ele também vai vazar, beleza? Agora a gente faz o quê? Já unimos, já vimos que existe a correlação de uma reação aí ser a sequência da sua anterior. Então agora a gente soma as 3 etapas. Como é que a gente vai fazer isso? Vê quem é que está no reagente, bota tudo no reagente, vê quem está no produto, bota tudo no único produto. Reagente eu vou ter um S, 1 mol de O2 aqui na primeira, com meio mol de O2 aqui na segunda. Ó. 1 somado com 1 meio dá 3 meios. E eu tenho essa aguinha aqui no reagente da terceira. Então, tudo isso daí vai estar no único reagente. Ó. S mais 3 meios de O2 mais 1 mol de água. Os 3 meios de O2 que está aparecendo aqui ó, é o resultado da soma desse 1 mol com esse meio mol. Como eles estão do mesmo lado, reagente e reagente, óbvio que a gente não vai cancelar, a gente vai somar. E no produto, quem é que vai sobrar aí no nosso produto? Apenas o H2SO4. Isso daí é um processozinho que representa a formação detalhada da chuva ácida, com as 3 etapas. E aqui está a reação global do processo. Tudo bem até aí? E o nosso último exemplo que eu vou trazer hoje aqui, em cima de reações sucessivas, é um bastante peculiar que é, digamos assim, o ápice que a gente pode ser cobrado e que a gente precisa prestar atenção nesse tema aí. Ó. Olha esse parzinho aí de reações. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos tentar transformar tudo numa única reação só. Então, a gente vai atrás de quê? Vamos atrás da substância intermediária, da substância que vai ser produto de uma e reagente da outra. Aqui eu observo que eu tenho o ZNO, que é o óxido de zinco. Ele está no produto aqui da primeira e está no reagente aqui da segunda. Só que, diferentemente dos 2 exemplos anteriores que nós fizemos, a gente cancelou essas substâncias de maneira direta porque elas estavam na mesma quantidade estequiométrica. Ou seja, aqui o óxido de cálcio, na primeira eu cancelei porque eu tinha 1 mol e 1 mol. Aqui os SO2 eu cancelei porque eu tinha 1 e 1 e o SO3 mesma coisa, 1 e 1. Nesse caso aqui, eu não tenho a mesma quantidade estequiométrica do ZNO. Observe que aqui eu tenho 2 mol e aqui eu só vou ter o quê? Eu só vou ter 1. Então, não dá matematicamente para fazer essa simplificação. A reação química ela só vai ser a sequência da outra se ela partir da mesma substância e também na mesma quantidade. Então, o que é que nós fazemos aqui para deixar essa substância apta a ser cancelada e, consequentemente, a gente poder determinar a reação global? A gente vai ter que igualar essas quantidades aqui de ZNO nas 2 equações químicas. A primeira tem 2 e a de baixo tem 1. Como é que a gente deixa essas quantidades igual? Tem 2 hipóteses aqui. Ou você divide a reação de cima por 2, né? Porque aí fica 2 dividido por 2, 1. Ou então você multiplica toda a reação de baixo por 2. Vamos multiplicar de baixo? Então, multiplicando a reação 2 aqui, ó, por o número 2, o que é que vai fazer? Todos os coeficientes estequiométricos aqui serão multiplicados pelo número 2. Então, você vai ficar, ó, observa só, voltando aqui. Você vai ficar, aqui você tem 1 mol em todas as substâncias, eles terão as suas quantidades dobradas. Então, vai aparecer 2 NO aqui, 2 CO2, 2 zinco e 2 CO2. Agora sim, nós podemos efetuar o cancelamento do ZNO. Tudo bem até aí? E aí a gente soma as 2 reações químicas e determina a nossa reação global. Vai ficar como, hein? Vamos lá. Quem é que vai estar no reagente aqui? 2NS aqui, mais 3O2 e embaixo 2CO. E aí o produto, o que é que vai vir no produto, hein? 2SO2, 2 mol de zinco, 2 mol de CO2. 2SO2, 2 mol de zinco, mais 2 de CO2. É o máximo, repito, que a gente pode se deparar nessa temática de reação sucessiva. É ter que multiplicar alguma etapa para que o cancelamento daqueles conectores, daqueles intermediários, possa ser total. Então vamos lá, meu povo. Vamos fazer aqui uma questãozinha envolvendo essa temática que a gente acabou de pincelar. Olha só, a questão diz assim, ó.
O primeiro metal usado pelo homem para obter ferramentas e utensílios foi o cobre. No início foi obtido a partir do elemento no estado livre e depois preparado por aquecimento do minério. Um método de preparação do cobre metálico envolve duas etapas. Ele descreveu essas etapas aqui para a gente. Aí ele vem, a quantidade de cobre em gramas produzida a partir desse elemento, quando se parte de 47,7 gramas do minério calcosita, que está aqui a substância, Cu2S, é o sulfeto de cobre, é aproximadamente. Então, perceba que aqui a nossa interpretação ela não vai apagar nada que a gente já tenha aprendido antes. O lance da interpretação, identificar as substâncias químicas que ele está envolvendo na situação problema, as grandezas, o dado e a pergunta. Então aqui, mais uma vez, observa. Quem que é o dado? Quem que é a pergunta nessa questão aqui? Vamos identificar logo isso? Olha só. O dado, ele está dizendo que está consumindo, que está usando 47,7 gramas do minério calcosita, que é o Cu2S. Então, ele está dando a massa dessa substância. Então, eu já sei que eu vou usar essa substância no cálculo estequiométrico e já sei que eu vou usar na grandeza da massa, ok? E qual é a pergunta que ele está fazendo, galerinha? Ele está fazendo aqui, qual é a quantidade em gramas do cobre que é produzido. Então, o que ele quer saber aqui da gente, é qual que é a massa de quem? Do elemento cobre, ok? Então, já sei, já sei que eu vou usar o cobre e já sei que eu também vou usá-lo na grandeza da massa. Como eu tenho duas reações químicas, a gente vai ter que representar por apenas uma aqui, que é a nossa reação global. Como é que a gente faz isso? Vamos então somar essas substâncias, procurando aqueles conectores para efetuar a simplificação e posteriormente a soma. Quem é a substância que está no produto e no reagente simultaneamente, da primeira e da segunda reação respectivamente? Se você observar aqui, é o Cu2O. Eu tenho o Cu2O aqui no produto, tenho o Cu2O aqui no reagente. Lembre, sempre você vai cancelar aquelas substâncias que são produto da de cima com reagente da de baixo. Isso daí é o que vai garantir as substâncias químicas serem classificadas como intermediárias. Não é o caso aqui, não vai entrar no mérito ainda, mas se, por exemplo, for o contrário, se a substância aparecer no reagente da de cima e no produto da de baixo, ela não é o conector, ela é chamada de substância catalisadora, que é uma partezinha do conteúdo de cinética química que a gente vai ver um pouco mais para frente, ok? Então, mais uma vez, intermediários, que é o que garante a consecutividade nas etapas, eles vão aparecer sempre nessa ordem. Primeiro no produto e depois no reagente, ok? Então vamos lá. Eu não posso efetuar o cancelamento direto aqui porque eles não estão na mesma quantidade. Se você observar, eu tenho 1 mol aqui na de cima e aqui eu tenho 2. Então o que é que eu vou ter que fazer, galera? Vou ter que multiplicar a reação de cima por 2. Ou dividir a de baixo por 2, dá no mesmo. Então vamos lá. Multiplicando a reação de cima por 2, eu vou ter o quê? Aqui vai aparecer 2. Aqui esses 3 meios, 3 meios multiplicado por 2 vai ficar 3, concorda? Aqui vai aparecer 2 e aqui vai aparecer 2. Aí eu posso efetuar o nosso cancelamento. Cu2O voa com Cu2O. E aí, efetuando a soma das nossas etapas, o que é que nós vamos ter? Vamos lá. Somando aqui, eu tenho 2 mols de Cu2S na primeira com 1 mol de Cu2S na segunda. Então vai ficar 3, não é? 3 mols de Cu2S. Mais 3 mol de oxigênio, produzindo quem? Produzindo SO2. Eu tenho 2 mol aqui com 1 mol aqui. Então vai ficar 3, não é? 3 mol de SO2 mais 6 mol do metal cobre. Transformei tudo numa única reação, em a reação global. O que é que eu vou fazer agora? Aí a questão vira, digamos assim, uma questão tradicional de cálculo estequiométrico. Vamos puxar apenas as substâncias que ele está fazendo menção aqui na situação problema. Quem são as substâncias? Cu2S e o cobre. Então eu vou trazer para a minha proporção o Cu2S e o cobre. Então vamos lá. Pela equação química, eu vou ter que tipo de relação molar aqui, hein? O coeficiente estequiométrico indica o que para mim mesmo? A proporção em mol. Sempre a proporção em mol. Então você vai ter 3 mol de Cu2S produzindo 6 mol do metal cobre, ok?
qual que é a grandeza que eu vou usar para cada uma delas? Vai permanecer em mol ou eu vou ter que transformar para alguma outra? Eu vou ter que transformar, né? Por quê? Porque o dado e a pergunta, ó, um está dando massa e o outro está pedindo massa. Então, essas quantidades aqui terão que ser transformadas para a quantidade em massa. Galera, como é que eu transformo o número de mol para massa mesmo, hein? Eu vou multiplicar o número de mol pela massa molar de cada substância. Vamos lá aqui, ó, fazendo aqui no cantinho, rapidinho, ó. Massa molar do Cu2S. A questão não me deu diretamente, a gente obtém agora. Cu2S vai ficar o quê? Massa molar do cobre é 63,5, então 63,5 multiplicado por 2, porque a atomicidade do cobre é 2, perdão. E o enxofre, 32. Quando a gente fizer isso daí, a gente vai chegar na massa molar, já anotei aqui, de 159 gramas por mol. Ok? Essa é a massa molar, então, do CO2S. Como eu tenho 3 mol, então vai ficar 3 vezes 159 gramas. E o outro lado, o que é que eu vou ter do outro lado? 6 mol de cobre. Qual que é a massa molar do cobre? 63,5. Então vai ficar 6 vezes 63,5. O que eu coloquei de roxo e o que eu tinha colocado antes aqui em verdinho é a mesma coisa, é a mesma quantidade que está envolvida. Claro, os números estão diferentes aí porque as grandezas estão diferentes, mas tudo foi originado a partir da proporção em mol. E aí como é que eu fecho aqui a regra de 3? Coloco numericamente o dado e a pergunta. 47,7 gramas do minério, né? Então está aqui o minério, 47,7 gramas. Vai estar para quanto do nosso amigo cobre? Vai estar para X. Tudo está aí, tá? Em massa. Ok, galerinha? Aí é com a matemática. Cada um lida com a matemática do jeito que achar melhor, obviamente. Eu sempre gosto de deixar indicado aqui, ó, as multiplicações do número de mol em relação à sua massa molar. Não multiplica antes não, porque você pode, digamos assim, estar perdendo uma boa oportunidade de fazer simplificação. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 3 multiplicando o lado esquerdo e 6 multiplicando o lado direito. Eles podem ser simplificados, né? Aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 2. É um jeito matemático de ir um pouco mais rápido e, digamos assim, maneirar na hora da matemática, beleza? Quando a gente fizer, então, aqui, ó, regrinha de 3 simples, o cruz credo, a gente vai chegar num valor de 38,1 gramas do metal cobre. Isso está descrito aí na nossa letra C de casa. Ok, meus amigos, então essa foi a nossa aula sobre reações sucessivas, um tópico importante do cálculo estequiométrico. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, curta nossa fanpage no Instagram. Um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.